ler um pouquinho. Mas primeiro a gente vai ver a atividade, a gente encerra a atividade e você lê, tá bom? Tá. Hoje a gente vai falar sobre a independência. Quem sabe me dizer alguma coisa sobre a independência? Alguém sabe? Nós vamos já vivenciar essa data. 7 de setembro, segunda-feira, é dia da independência. Se nós não tivéssemos vivenciando este período de pandemia, nós estaríamos ensaiando para o desfile do 7 de setembro, não é verdade? Que é a data da independência, não é isso? Mas infelizmente não pode fazer aglomerações, né? Exatamente, meu amor. Infelizmente não podemos, né? Tia, Ainda não. Diga, meu amor. pelo menos vai ser folga para nós, vai ser feriado. Pois é, nós vamos dormir até mais tarde um Dando pouquinho. naquele sol quente, né? Vocês não vão ver a cara da tia Eliene reclamando, né? Mas isso é triste. Puxando a orelha. Eu tenho uma pergunta. Quando é o dia dos professores aí? Dia dos professores? Ainda demora um pouquinho, 15 de outubro. Eu tô pensando em um presente para dar pra tia, mas não tem como. A minha sementinha do Brasil, viu? Eu tô pensando em pegar a semente de pau-brasil, embrulhar em um presente e dar pra tia. Tá bom, ó, eu vou amar esse presente, que eu adoro plantinha. Guarda essa sementinha, eu quero essa sementinha. Tia, tem um pequeno probleminha que eu acho é bom que não tenha desfile, porque na última vez que eu fui desfilar, eu tava andando, uma pessoa chegou, pisou no meu pé e tirou o sapato. Gente, então vamos lá, né? Vamos conversar com a independência. Lembra da chegada da família real no Brasil? Então vamos lá. Após o retorno da família real, o Brasil continuou com o Reino Unido de Portugal. Lembra que quando a família real chega no Brasil, o Brasil é colônia de Portugal, lembram? E aí a família real muda-se para o Brasil, né? Mas não a passeio, fugindo das tropas napoleônicas, é isso? E aí o que é que acontece? A sede do governo, né, a sede do rei, vem para o Brasil. Né? E aí ele recebe a categoria de Reino Unido. Não é isso? Então, após o retorno da família real para o Brasil, continuou como Reino Unido de Portugal por mais 15 anos. Né? Os políticos portugueses, entretanto, pretendiam transformar o Brasil novamente em uma simples colônia. Então, os políticos portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, né? Após o retorno da família real. Porque quando a família real retorna para Portugal, né, o Brasil ele continua sendo Reino Unido de Portugal, não mais colônia, né? Mas os políticos querem transformar novamente ele em colônia de Portugal. E aí governava o Brasil em nome de Portugal o príncipe herdeiro Dom Pedro I. Os portugueses, contudo, exigiam seu retorno a Portugal. Ou seja, quando a família real retorna para Portugal, fica aqui no Brasil para governar o Brasil Dom Pedro I, né? Mas os portugueses, eles não aceitam. Eles exigiram, né, o retorno de Dom Pedro a Portugal. Os partidários do príncipe pediram que ele permanecesse no Brasil. E ele ele atendeu o pedido
em 9 de janeiro de 1822, data conhecida desde então por Dia do Fico, por causa da resposta positiva de Dom Pedro. Então, vamos entender direitinho. Quando a família real volta, né, retorna para Portugal, os políticos portugueses querem que o Brasil volte a ser colônia de Portugal e não Reino Unido. Ok? Então, o que acontece? Dom Pedro, né, ele fica no Brasil como príncipe regente, né? E aí, Portugal quer o retorno do príncipe, mas os políticos querem que o príncipe continue no Brasil. Olha aqui como é que ele fala. Contudo, exigiram o seu retorno a Portugal. Os partidários, né, que são os políticos do príncipe, pediram que ele permanecesse no Brasil. E ele atendeu o pedido, né, dizendo que fico. Segundo os historiadores, Dom Pedro nessa hora diz: se é para o bem de todos, de toda a nação, diga ao povo que eu fico. Então, esse dia, 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como o dia do fico. Ok? Alguém pode ler? Pode ser Pedro Miguel? Pode, tia. Nessa época, Aqui, amor, se é para o bem. Aí foi no dia 9 de janeiro de 1822, a fala de Dom Pedro. A tia acabou de falar para você. Página? 144. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Pronto, isso foi a fala de Dom Pedro, viu? Pode começar no parágrafo lá embaixo. Tá bom, tia. Nessa época, havia entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal. E mesmo Dom Pedro, cada vez mais, irritava-se com as ordens vindas de lá. No dia 7 de setembro de 1822, o imperador retornava de Santos, quando recebeu enviada pela imperatriz Dona Leopoldina, sua esposa, a notícia de que Portugal havia anulado várias de suas medidas em relação ao Brasil. Muito contrariado, Dom Pedro deu o grito do Ipiranga, erguendo sua espada e dizendo: independência ou morte. ok? Aí a gente entende melhor, né? Nesse último parágrafo, ele fala que nessa época havia entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal, né? Essa campanha ela já vinha se arrastando desde lá daqueles atritos, né? Que a gente já viu. Um deles foi a Inconfidência Mineira, né? Revoltas? Como é, meu amor? Peraí. Um é do tempo das revoltas, né? Exatamente. Existiu várias e várias revoltas que a gente já viu, as balaiadas, a sabinada, né, a Inconfidência Mineira, que todas elas foram derrotadas, né, todas, inclusive a Inconfidência Mineira, né, mas a Inconfidência Mineira foi uma que abriu as portas, né, para que as pessoas abrissem os olhos e quisessem realmente essa independência aqui, né. Então, nessa época, uma política muito forte, né, para que o Brasil se tornasse independente. E mesmo Dom Pedro cada vez mais se irritava com as ordens vindas de Portugal, porque ele estava aqui no Brasil, ele estava governando aqui o Brasil, mas ele recebia as ordens de Portugal, né? E aí, no dia 7 de setembro, né, de 1822, o imperador retornava-se de Santos, né? Ele vinha de uma viagem, quando
recebe, né, uma notícia, né, foi enviada para ele pela imperatriz, Dona Leopoldina, que era sua esposa, dizendo para ele que ele tinha que anular, aliás, dizendo para ele que todas tudo que digamos assim, para entender melhor, que Portugal ele havia anulado várias das suas medidas em relação ao Brasil. Medidas essas que Dom Pedro já vinha muito chateado, né? E aí, o que acontece? Dom Pedro se revolta totalmente com essa anulação dessas medidas, e aí ele dá o grito do Ipiranga, né? Que muitos dizem grito da independência ou grito do Ipiranga, onde ele ergue a sua espada, dizendo independência ou morte, né? Ele quer dizer que o Brasil está independente de Portugal. Brasil não tem mais nada a ver com Portugal, né? Nesse momento aqui, 7 de setembro de 1822, né? Que segunda-feira é esse 7 de setembro, por isso que é feriado, porque é o dia da independência, ok? Agora eu gostaria que outro aluno fizesse a leitura aqui. Pronto. Desvendando os mitos do quadro de Pedro Américo. Vamos lá, meu amor. As mulas eram muito mais adequadas para subir a Serra de Santos. E era esse transporte de Dom Pedro e de boa parte de sua comitiva. Pronto. O que é uma mula? Quem que me diz o que são as mulas? É tipo um animal, tia. Um animal tipo cavalo. Ou jumento. É um jumento, muito bem. Então, era essas mulas que servia de transporte. Olha aqui, as mulas eram muito mais adequadas para subir as serras de Santos. E era esse transporte de Dom Pedro e de boa parte de sua comitiva. Ok? Então, era o transporte desse povo nessa época. Pode continuar. Tia, eu posso ler as testemunhas? Pode. Obrigado, Pedro, pela leitura, meu amor. Pode continuar, Yasmin. As testemunhas. A comitiva era menor que a retratada, assim como a guarda de honra que esperava Dom Pedro mais à frente, perto de uma venda, quando ele recebe as cartas do Rio e proclama a independência, estaria com 8 pessoas, entre elas o alferes Canto e Melo e o padre Belchior de Oliveira. Belchior de Oliveira. Uhum. A guarda não teria mais do que 15 integrantes. Ok. Então, aí ele está se referindo às testemunhas da independência, as testemunhas de quando Dom Pedro grita, né? Dá o grito do Ipiranga, o grito da independência, né? Era a comitiva que se encontrava com ele de mula, não é isso? Diga, Ingrid. Oi, amor. Eu posso ler o grito? Pode ler sim. Diga, Pedro. Eu posso ler o quadro? Eu posso ler o quadro? Pedro, deixa a Ana Lívia ler. Daqui a pouco você lê de novo, tá bom? Lê, Ana Lívia. Pode ler, meu amor. De 1888 respeita a geografia, embora o riacho estivesse cerca de 400 metros
mais de distância e as roupas mais agregam personagens como um carreteiro e a forca, o segundo brado. A legenda do quadro não coincide com todas as figuras da cena adaptada. Muito bem. Então, aqui ele está falando do quadro, né, que é uma obra de arte que foi pintada em 1888, onde ela está falando que respeita a geografia, né? Embora o riacho tivesse cerca de 400 metros de distância. Ou seja, respeita a geografia. O quadro está mostrando o canto realmente correto, onde aconteceu, né? E fala que as roupas eram mais agregadas, então as roupas do quadro, da pintura, não coincide com as roupas que eles usavam, né? Ela não está muito agregada. A legenda do quadro não coincide com todas as figuras da cena adaptada, então o quadro não é muito real, né? O que ele está falando aqui. E agora a gente vai para o grito, que é a Emily. O grito, a única cena de ligeira pompa com as espadas ao céu foi o chamado segundo brado do Ipiranga. No primeiro, pouco antes, Dom Pedro deu sinal de decisão e não exclamou independência ou morte. Muito bem. Então, o grito... Tia, posso ler? Pode, pode, vamos ver, já já. Então, o grito, a única cena, né, de Ipiranga, não, aliás, a única cena de ligeira pompa com a espada ao céu foi o chamado segundo brado do Ipiranga. No primeiro, pouco antes, Dom Pedro deu sinais de independência e não exclamou independência ou morte. Ou seja, existe aí uma contradição, né? Alguns historiadores dizem que ele deu esse grito, outros dizem que não, né? Mas o importante é que realmente foi proclamada essa independência, não é isso? Agora a Fernanda continua a leitura. Esse momento... Diga. Depois da Belinha, eu posso ler? Pode. Esse momento ficou conhecido como grito do Ipiranga ou grito da independência, porque aconteceu às margens do riacho Ipiranga, próximo a São Paulo, onde, reunindo sua comitiva, Dom Pedro tornou o Brasil independente de Portugal. Muito bem, Fernanda. Muito bem, meu amor. Excelente leitura. Então, gente, a gente vê que esse grito, né, ele ficou conhecido como o grito do Ipiranga, né, ou então grito da independência, né? Por que grito do Ipiranga? Porque ele aconteceu às margens do riacho Ipiranga, né? Bem próximo a São Paulo. E onde ele se encontrava também com a sua comitiva, né? E Dom Pedro, ele, nesse momento, tornou o Brasil independente de Portugal. A Isabela pode ler. Nosso país se tornou uma monarquia de Dom Pedro I, foi o imperador constitucional após a independência do Brasil. Dom Pedro I reinou por 9 anos, mas em 1881, por conta do falecimento em 1826 de Dom
Dom João VI I, seu pai teve que lutar por seus direitos em relação ao trono português. Ok, No Brasil, Isabela, tá ótimo, excelente, meu amor. Obrigada pela leitura. Então, gente, a gente vê aqui que Dom Pedro ele dá o grito da independência, né? No dia 7 de setembro de 1822. E o que que acontece? Dom Pedro vai para Portugal? Não. Dom Pedro ele continua no Brasil, né? Ele continua, mas dessa vez ele se torna o quê? Imperador, ok? O Brasil ele começa a vivenciar o período monárquico, período da monarquia, né? Nosso país se tornou uma monarquia e Dom Pedro I ele passou a ser o primeiro imperador constitucional, né? Após a independência do Brasil, Dom Pedro I ele ficou no império durante 9 anos, né? Mas em 1831 Dom João VI morre, né? Seu pai morre e com isso, ele tem que voltar para Portugal para lutar, né, por seus direitos em relação ao trono português, ok? Então, ele volta para Portugal. Quem pediu para ler? Pedro. Tia. Pronto. No Brasil. No Brasil, na luta pela independência e na organização do primeiro governo imperial, foi muito importante o trabalho de José Bonifácio de Andrade e Silva, considerado o patriarca da independência. Quando Dom Pedro I retornou a Portugal, deixou no Império do Brasil seu filho, o príncipe regente, Dom Pedro de Alcântara, com apenas 5 anos de idade, aos cuidados de José Bonifácio. Tempo depois, Dom Pedro de Alcântara reinou no Brasil, com o título de Dom Pedro II. Muito bem. Agora vamos entender, né? Então, Dom João está lá em Portugal, né? É pai de Dom Pedro I. O que acontece? E Dom Pedro I está aqui no Brasil, imperando, né? O imperador do Brasil, durante 9 anos. Aí o que acontece? Dom João VI morre e Dom Pedro I tem que ir para Portugal lutar pelos seus direitos, né? Direito esse em relação ao trono português. E aí, o que acontece? Tem que ficar alguém, né? Tomando de conta do Brasil. Assumir o império. E aí, ele deixa quem? Seu filho, né? O príncipe regente, Dom Pedro de Alcântara. Dom Pedro de Alcântara tem apenas o quê? 5 anos de idade, né? Mas aí, ele fica sob a tutela de José Bonifácio, né? José Bonifácio é que fica à frente. Tá entendendo? Dom Pedro de Alcântara, uma criança de 5 anos de idade, ele é o quê? O príncipe regente. Ele fica, né? Mas quem fica comandando, quem fica à frente é José Bonifácio. E aí o que acontece? Tempos depois, né? Aí existe um bom tempo, um grande tempo, quando Dom Pedro de Alcântara, né, reina o Brasil com o título de imperador de Dom Pedro II, né? Porque o pai era Dom Pedro I, então ele é Dom Pedro II. Então ele chega a reinar, né? Ele vem a ser imperador aos 16 anos de idade. Né? Ele era para ser imperador a partir dos 18 anos de idade. Mas aí cria-se uma lei, né, que ele pode tornar-se de maior aos 16 anos de idade, justamente para ele receber esse título, né?
de Dom Pedro II e de imperador do Brasil, onde a gente vai continuar falando sobre esse império de Dom Pedro II nos nossos próximos conteúdos, ok? Mas aí aqui na página 146 nós temos o que aqui? O hino da independência. Oi, amor. Como não dá tempo ler o meu livrinho, né? Aí na aula de geografia eu posso ler? Pronto, a gente inicia o geografia com você lendo, tá bom? Gente, então vamos só fazer a leitura aqui do hino, né? E vai para vocês realizarem em casa as páginas seguintes, 147 a 149, ok? Vamos aqui para a leitura do hino. Não vamos cantar, vamos ler, tá bom? Até porque eu não sei todo esse hino, a letra completa, tá bom? Mas na nossa próxima aula nós vamos cantá-lo. Vocês em casa podem pesquisar, tá bom? Para a gente cantar junto. Tá certo, gente? Então a gente deixa para a nossa próxima aula, porque o nosso tempo já esgotou, mas na nossa próxima aula nós vamos cantar o hino da independência do Brasil, tá bom? Que é na próxima semana, deixa eu ver. Terça-feira. A independência do Brasil vai ser na segunda, 7 de setembro, e quarta-feira a gente faz. Quarta não. Quarta, né? Nossa aula de história. Não, gente, nós temos aula de história amanhã. Pronto. Vocês pesquisem em casa a letra da música, treinem em casa para a gente cantar ele amanhã. Tia. Tá bom? Diga, Fernanda. Eu posso trazer como é que fala? Um poema para aula de geografia? Pronto, pode. Ou talvez até para aula de amanhã de história. Pode sim, mas não esqueçam que eu quero cantar esse hino amanhã com vocês, tá bom? Então, em casa, pesquise a letra dele para a gente cantar amanhã, tá bom? E aí fica a parte 147 a 149 e vão para o intervalo de vocês, lanchar, vão ao banheiro, que já já a gente retorna, tá bom? Tchau. Tchau, tia. Tchau, tia. O meu número tá Tchau, tia. Até depois do intervalo. Isso, tá bom. Alguém quer planejar o que a gente vai dar para a professora no Dia dos Professores? Tá ótimo, planeja. Tá ótimo, gente. Tá ótimo.